Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último deste domingo, e uma expectativa muito grande cerca a torcida vascaína para esta próxima semana. Semana que iniciará amanhã para o Gigante da Colina, com treinamentos visando a partida da próxima quinta-feira contra a equipe do Grêmio. A gente vai trazer todos os detalhes que cercam este jogo, esta decisão importantíssima para o Gigante da Colina. Além desses assuntos, vamos também falar sobre Thiago Galhardo, o atleta que teve passagens pelo Vasco no ano de 2019, está retornando ao futebol brasileiro. E ao ser perguntado, o empresário do atleta falou sobre um possível retorno ao Gigante da Colina. Será que cabe? Deixe a sua opinião aí nos comentários e fique ligado para que você possa ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe também o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece no Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero iniciar esse vídeo falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro, pois nesta tarde de domingo, às 4 horas, o Grêmio enfrentou a equipe do Vila Nova em Goiânia. Uma partida que, considerada para a grande maioria, né, dos torcedores gremistas, uma partida fácil, porém não terminou da maneira que eles queriam. Terminou em empate, 0-0. E com esse resultado, o Grêmio permanece na quinta colocação, fora do G4 da Série B. Um momento muito frustrante, inclusive, para a equipe gaúcha, que repete um filme que o Vasco teve no ano de 2021. Uma equipe que era considerada, né, a grande favorita para retornar à elite do futebol brasileiro e vive na expectativa de entrar no G4 da Série B, porque até o momento isto não aconteceu. E com esse empate por parte do Grêmio, o Vasco está a 4 pontos da equipe do Rio Grande do Sul. Em caso de vitória, na próxima quinta-feira, já que as duas equipes se enfrentam, o Vasco abre 7 pontos de distância do tricolor gaúcho. Inclusive, para essa partida de quinta-feira, todos os ingressos já foram vendidos. A última parcial trouxe esta informação. Arquibancada, setor VIP e social, não há mais ingressos à venda para o torcedor vascaíno. Mais uma vez, o torcedor vai lotar São Januário e empurrar o Vasco em busca da vitória. Inclusive, dessa partida, com essa partida de hoje, aliás, na parte da tarde, o G4 da Série B termina com o Cruzeiro na primeira colocação com 22 pontos, o Vasco na segunda colocação com 17, a 5 pontinhos de diferença do Cruzeiro, o Bahia na terceira colocação com 13 pontos e o Sport na quarta com 12. Uma Série B bastante movimentada, bastante agitada, e parece que, pelo menos nesse momento, o Vasco e o Cruzeiro estão tomando a dianteira da competição e se isolando dos demais colocados. Inclusive, ainda para falar sobre essa partida do Vasco e do Grêmio. O Grêmio que jogou hoje contra o Goiás em Goiânia, ou seja, uma viagem longa, né, do Rio Grande do Sul para o meio do país, retorna, chega amanhã no Rio Grande do Sul, descansa e terá apenas um treinamento, pois na terça-feira o Grêmio treina, viaja para o Rio de Janeiro e já na quinta enfrenta o Gigante da Colina em São Januário. Ou seja, depois de uma viagem cansativa, terá mais uma dessa vez para o Rio. Enquanto o Vasco jogou nessa última quinta-feira em São Januário e agora jogará novamente contra o Grêmio. Não precisou fazer nenhum tipo de viagem e ainda mais descansou, porque a comissão técnica, o elenco, todos receberam folga nesse final de semana. Sábado e domingo, ninguém foi ao CT Moacir Barbosa. E amanhã que começará a semana para o Gigante da Colina. Um Vasco que terá segunda, terça e quarta para se treinar e se preparar completamente para enfrentar essa equipe do Grêmio. A gente espera que o Vasco melhore, né, nas questões principalmente ofensivas, um Vasco melhor no último setor do campo, um melhor ataque, realmente tendo esse poder ofensivo que infelizmente hoje ainda está muito ausente no elenco Cruz Maltino. E sobre essa próxima partida, o técnico do Vasco, Zé Ricardo, falou sobre esse jogo que será importantíssimo para o Vasco da Gama. É um jogo chave, caso o Vasco realmente queira retornar à elite do futebol brasileiro, uma das grandes decisões que acontecerá durante a competição. Então, dê uma olhada aí nas palavras do atual treinador do Vasco, falando sobre esse próximo confronto no nosso Caldeirão. Respeito muito a equipe do Grêmio, né? Tem um treinador extremamente capacitado que já mostrou toda a sua condição em outras equipes e também no Grêmio, né? O Roger certamente
vai preparar muito bem a sua equipe, tem jogadores individualmente com um poder de decisão muito grande, né? E eu acredito que vai ser um grande jogo. Eu falei isso antes da competição, tinha certeza que a Série B desse ano vai proporcionar grandes jogos. Eu espero que a gente consiga estar totalmente preparado para essa partida. E, sem dúvida alguma, 2 campeões brasileiros, 2 campeões continentais. Certamente a torcida vai fazer uma outra grande festa. Tomara que a gente possa ser competente, né, para a gente fazer um grande jogo e vencê-los, né? Porque certamente uma vitória contra uma equipe do porte e do poderio do Grêmio, que certamente vai estar brigando pelo acesso, nos dá uma condição numérica, né, de tabela importantíssimo, que pode fazer uma diferença muito grande lá na frente. Mas é um jogo sem previsões. Talvez a gente, por jogar em casa, tenha assim o dever de buscar mais o jogo, mas eu acho que o Roger é muito inteligente para saber entender que isso pode ser um fator contra a gente. Não acredito que ele venha aqui marcar baixo ou esperar para jogar em contra-ataque, mas, de uma forma geral, vamos ter 2 grandes equipes, com grandes jogadores dos 2 lados. Tenho certeza que quem estiver aqui em São Januário vai viver uma grande noite na quinta-feira que vem. Então, como vocês viram aí, né, de fato, o Zé Ricardo deixou bem claro o que acha sobre essa partida e realmente falou que será uma decisão. O torcedor vascaíno que estiver em São Januário nessa próxima quinta-feira pode se preparar, pois será um grande jogo para assistir. A gente espera que o Vasco dê essa decisão, possa sair com a vitória, se aproxime do Cruzeiro, fique apenas a 2 pontinhos de diferença e, é claro, se afaste do G5 ali, do 5º colocado, que no caso é o Grêmio, assuma a dianteira da competição e se distancie aí 7 pontos do time que está fora da zona de classificação de acesso à elite do futebol brasileiro. Mas, seguindo, porque ainda temos muitas informações, e antes de entrar no assunto, Thiago Galhardo, uma notícia que de fato pegou o torcedor vascaíno de surpresa neste domingo à tarde, quero falar sobre um cria das categorias de base do Gigante da Colina, o João Pedro. João Pedro, que era um atleta daquela geração lá de trás, do Paulinho, do Matheus Vital, do Ricardo Graça, do Lucas Santos, uma geração que infelizmente não deu certo no Vasco da Gama. E o João Pedro era um desses remanescentes. Foi afastado do Vasco, né? O Vasco rescindiu o contrato com o atleta e a gente teve informação nesta tarde de domingo que ele fechou com o clube da 3ª divisão do campeonato espanhol, o Linense. Agora o João Pedro, ex-jogador do Gigante da Colina, é um reforço do Linense. Um jogador que não se firmou no profissional do Vasco, teve sim as suas oportunidades, principalmente na Série B do campeonato do ano passado, não aproveitou, foi afastado e agora vai buscar rumos na 3ª divisão do campeonato espanhol. Independente do que acontece, a gente deseja toda a sorte ao cria do Gigante da Colina. E agora sim falar sobre Thiago Galhardo, atleta que nesta temporada, a última de 2021-22, jogou no Celta de Vigo, clube do futebol também espanhol. Lembra-se, né? Para quem não sabe ou para quem esqueceu, o Thiago Galhardo era um atleta do Vasco lá no ano de 2019. Disputou Libertadores com o Vasco, inclusive comandado pelo atual treinador Zé Ricardo. Após um período no Vasco, o Alexandre Campelo rescindiu o contrato dele, inclusive naquele momento ele vivia uma boa fase com a camisa do Gigante da Colina, mas por motivos não divulgados, o ex-presidente do Vasco, Campelo, preferiu rescindir o contrato com o Thiago Galhardo, fechou com o Ceará, se destacou muito no clube cearense, fez história por lá e logo em seguida foi para o Internacional. No Internacional também foi muito bem, principalmente no Campeonato Brasileiro de 2020, onde se destacou, o Inter quase ganhou o título. Tudo isso se deu pela grande fase que o Thiago Galhardo estava vivendo. E por essa grande fase foi transferido ao Celta de Vigo por empréstimo com opção de compra. No Celta de Vigo foi 34 partidas, 2 gols e 2 assistências, ou seja, uma passagem que frustrou os espanhóis. Ele agora está retornando ao Inter, mas o Inter reformulou todo o elenco e ainda não há
um saber, né? Ainda não há um consentimento por parte da diretoria, comissão técnica, se o Thiago Galhardo será utilizado. Ele está de volta ao Brasil no meio desse ano, ainda tem contrato a cumprir até o final da temporada, mas o Inter ainda não sabe se vai contar com o Thiago Galhardo, se quer ele nesse elenco, então tá nesse momento. E a grande pergunta que fica é, será que cabe no Vasco? Tem alguma chance de ele retornar ao Gigante da Colina? O empresário dele falou sobre isso. Flávio Trivela deixou bem claro toda essa situação ao portal vascaíno.net. Primeiramente, sobre Alexandre Campelo, sobre esse processo de rescisão contratual, essa confusão que acabou acontecendo com o Vasco, o empresário dele deixou bem claro que não há nada ainda. Zero problemas com relação a Thiago Galhardo e Vasco da Gama. Os problemas ficaram para trás, né? Inclusive ele diz o seguinte, o que aconteceu página virada, é nada a ver com a instituição Vasco da Gama, ou seja, foi um problema pessoal, não foi um problema com a instituição, e se tiver que voltar, ele vai voltar pro Vasco, independente dos problemas que teve na sua passagem. Ainda mais sobre isso, foi também perguntado o empresário Flávio Trivela sobre uma possível procura, se houve procura do Vasco em cima do Thiago Galhardo, já que é um atleta que realmente está voltando do futebol europeu e teve uma excelente passagem pelo Inter, pelo próprio Vasco, pelo Ceará. Foi perguntado se o Vasco já teria dado uma olhada na situação do Thiago Galhardo. E o empresário dele deixou bem claro, abre aspas, chegou nada. Ou seja, mesmo que haja um interesse da torcida, ou até mesmo da comissão técnica do Zé Ricardo, treinador que já comandou o Thiago Galhardo na Libertadores de 2018, o empresário Flávio Trivela deixou bem claro que até o momento não chegou nada por parte do Cruz Maltino. Então deixa aí a pergunta para você, vale a pena? Thiago Galhardo aí livre no mercado no meio do ano, podendo fechar com qualquer clube, o Inter não contaria, uma suposição com o trabalho do Thiago Galhardo, com o jogador. Será que vale a pena o investimento para contar com o atleta para a disputa da segunda divisão? Deixa aí nos comentários a sua opinião e eu faço questão de responder a cada um de vocês, tranquilo? Quero realmente saber, livre no mercado, muito provavelmente Thiago Galhardo em breve estará à procura de um clube no futebol brasileiro. 32 anos, ainda tem muito futebol a se jogar pelo futebol mesmo, né? Pelo Brasil ou até mesmo fora do nosso país. E esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e amanhã, às 7 horas da manhã, estaremos retornando com mais conteúdo para você. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.